aula de hoje vai ser titulação. E o que a gente precisa para entender sobre essa matéria? Coisas importantes. Vocês lembram de balanceamento? Lembram? E das fórmulas mais importantes que a gente falou, quais são elas? Vocês lembram? Número de mols e concentração. E a reação de neutralização que a gente viu para ácido-base, a gente viu nessas aulas anteriores. Então, as fórmulas importantes. Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Concentração é o número de mols dividido pelo volume que você tem daquela solução. E tudo que entra é igual a tudo que é o conceito primordial do balanceamento. Lembrando X, seja lá o que for, e vai sair do seu corpo. Para o balanceamento, a gente tem que pensar nisso. E a gente vai pensar bem parecido com isso para resolver os probleminhas de titulação. Então, vamos relembrar o balanceamento. O balanceamento, a regrinha do macho. Lembram disso? Acho que eu passei bastante esse exercício disso, né? Regra do macho. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, nessa ordem. Então, quando a gente for resolver um balanceamento de uma reação, a gente vai começar sempre pelos metais, depois pelos ametais e, por último, os carbonos, o carbono, hidrogênio e o oxigênio nessa ordem. Coloquei um exemplozinho para a gente relembrar. Essa reação aqui, ela não está balanceada. E o que a gente tem que fazer primeiro? Olhar os metais, certo? Então, a gente tem o alumínio aqui, tudo que é diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio, que é o alumínio e o cloro. Primeiro eu vou olhar o alumínio, que ele é um metal. Então, vou desenhar. Eu gosto de desenhar. Olhando o alumínio aqui, do meu lado direito e esquerdo, eu tenho 2 alumínios, certo? Tenho 2 alumínios aqui. Aqui eu não tenho nenhum. Eu tenho um só, na verdade, né? Então, ali eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Que número? 2 vezes que número? Opa, escrevi errado. 1 vezes que número é igual a 2? X é igual a 2 dividido por 1. Então, x é igual a 2. E é isso que a gente fez aqui. Esse 2 daqui veio para cá, então agora é balanceado o alumínio. Qual é a outra coisa que a gente precisa balancear? De coisas diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Vou olhar para o cloro. Aqui eu tenho só um cloro. Aqui eu tenho 3. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar tudo isso aqui por 3, certo? Foi o que a gente fez aqui. Opa, gente, o que aconteceu? Buguei meu PowerPoint. Então tá, vamos multiplicar. Aqui eu já tinha um 2 na frente. Preciso mostrar isso. Eu já tinha esse 2 aqui que estava multiplicando a minha reação. Então, esse 2 vezes esse 3, eu tenho 6 cloros. Então, desse lado de cá, eu também tenho que ter 6 cloros. Vocês lembram disso? Vamos ver se essa reação está balanceada? O alumínio. O alumínio do meu lado esquerdo eu tenho 2. E do meu lado direito eu tenho 2. Então tá ok. Agora o meu cloro. Do meu lado esquerdo eu tenho 6 cloros. E do meu lado direito eu tenho 6 cloros. Tá ok o cloro. Agora vamos ver o hidrogênio. Aqui eu tenho 6 hidrogênios. Aqui eu tenho 3.
vezes 2, eu tenho 6 hidrogênios. E agora, por último, o oxigênio. Aqui eu tenho 3 oxigênios. Aqui eu tenho 3 vezes 1, tenho 3 oxigênios. Então, o oxigênio está ok. Vocês lembravam disso, gente? Balanceamento está ok? Cheque para o balanceamento. Opa, beleza. Reações de neutralização. Eu acho que a gente passou meio rápido. Opa, vocês não estão me ouvindo? Não? Agora tá? Calma aí, vou começar de novo então. Essa parte vocês ouviram? Sim? Então vamos nessa de novo. Reação de neutralização. Reação de neutralização. Então a gente tem neutralização total e a parcial. A total ocorre quando a quantidade dos íons H+ liberados pelo ácido é igual à quantidade de OH- liberados pela base. E o que isso quer dizer? Vou mostrar isso mais para frente para vocês. E a parcial, que quando essa quantidade dos íons H+ e dos ânions OH- são diferentes, certo? O que acontece? Para uma reação de neutralização total, eu tenho o ácido mais base produzindo um sal neutro mais água. A reação ela é dada dessa forma. O Hzinho representa que ele é um ácido. O H representa que ele é um ácido. O OH representa que ele é uma base. Esses dois aqui vão se juntar e vão fazer da água, certo? E o resto que tiver o ácido, os outros elementos, eu vou fazer essa reação que a gente chama reação de dupla troca. Esse ácido vai vir sempre para o final desse elemento e essa base vai vir para cá, certo? Esse sal, pode ver que ele não tem nenhum H que caracteriza que ele é um sal ácido, nenhum OH que caracteriza que ele é um sal básico. Então, quer dizer que isso é uma reação de neutralização total e que ele é um sal neutro, certo? Então, aqui a gente tem que dar um sal. Beleza. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Opa, beleza. Então tá. Quando a gente tem uma reação de neutralização parcial, a gente tem, quando temos um ácido forte, quando a gente tem um ácido forte, uma base fraca, a gente produz um sal ácido. E esse sal ácido, ele é caracterizado pela presença desse H+ aqui, certo? Quando faz as reações aqui entre esse ácido forte e essa base fraca, sobra um Hzinho mais que ele vai ficar aqui no sal, beleza? E o caráter básico, como é que ele é? O caráter básico, ele vem como? Para um ácido fraco, mais uma base forte. E na hora que acontecem essas reações, sobra um OH para esse sal.
Então, esse sal fica com caráter básico, porque ele tem íons OH-. Beleza? Agora vamos para a aula legal. Titulação. O que é a titulação? Na titulação, a gente deseja encontrar a concentração de uma solução. Gente, para que isso é bastante usado? A gente usa isso para... Vocês já pegaram um vinagre? Vocês estão em casa, né? Se tiver, pergunta para a mãe de vocês: tem vinagre aí em casa, mãe? Eu vou pegar o meu vinagre. Vamos ver se a minha câmera volta a funcionar. Espera aí. Esperem aí. Gente, vocês estão me vendo agora ou ainda não estão me vendo? Ó, não me vem, né? Que saco, mas beleza. Gente, aqui eu tô com um vinagre de álcool. Ele é da marca Castelo. Se vocês forem lá, vai ter uma partezinha que vai falar assim, ó. Ingredientes: fermentado de ácido acético de álcool, água, acidez 4%. Como eu faço para saber se é verdade ou não que esse... Posso, poderia logar no celular. Meu, você é demais, Felipe. Vou fazer exatamente isso. Tá conectando aqui, gente. Então, aqui tá falando que no meu vinagre, eu vou mostrar para vocês, mas ele tem uma acidez de 4%. No... Na titulação, a gente consegue... Opa! Na titulação, a gente consegue provar que isso é verdade. Agora sim, e aí? Estão vendo agora, gente? Não. Que eu não vejo. Alguém vê? Ou ninguém vê ainda? Beleza. O que vocês estão vendo? Porque eu não tô vendo nada. Ah, tá. Calma aí. Então vamos virar. Beleza. Agora vocês veem, então, o vinagre. Tá vendo aqui, ó? 4% acidez. Então, é isso que a gente faz na titulação. Eu ia fazer uma titulação aqui em casa com vocês, usando esse vinagre. O vinagre eu encontrei no mercado. E repolho roxo, só que o repolho eu não encontrei no mercado. Esse aqui é o bonitinho, olha. Então, beleza. Como a gente faz para identificar isso? Na titulação, ela pode analisar várias coisas. Dá para fazer titulação analisando o potencial da solução. O que é esse potencial? O potencial da solução é quando a gente pega a condutividade que tem daquela solução. Então, lembra que a gente falou que tem íons que se dissociam na água, sais que se dissociam? Então, por exemplo, se você pega o sal de cozinha e dilui ele em água, vão ficar íons livres ali. E ali forma uma corrente elétrica. Tem titulação que é feito dessa forma. Ele analisa qual é o potencial daquela solução e até chegar numa condutividade desejada, quando chegar numa condutividade desejada, eles param a titulação.
utilizando condutores de adsorção ou de complexação. Gente, eu nunca vi isso, mas eu conheço o método. O que é uma adsorção? Adsorção é quando eu saturo alguma superfície. Então, imagina você passando maquiagem e os seus poros estão abertos. Eu não estou enfiando, tipo, maquiagem naqueles seus poros. Isso seria uma adsorção, a grosso modo, tá? E aí tem titulação que é feita desse jeito, até eu chegar numa saturação desejada. Mas a gente vai fazer... O que a gente vai estudar? A gente vai estudar a titulação de ácido-base, que utilizam indicadores de ácido-base, que foi isso que a gente viu nas últimas aulas. Beleza? Então tá, quais são os conceitos de titulação? Primeiro, titulado é a solução desconhecida, é a solução que eu quero encontrar essa concentração. No caso, por exemplo, o meu vinagre seria o meu titulado, porque o vinagre que eu quero descobrir qual é a concentração dele, certo? Ele fala, eu quero descobrir qual é o pH desse vinagre, se realmente o pH desse vinagre é 4, como está dizendo aqui. Quero saber se isso é verdade. Muitas empresas, né, tipo o Castelo, que é o cara que fez esse vinagre aqui, a indústria que fez esse vinagre, eles fazem esse tipo de teste no controle de qualidade deles. Porque imagina você que está comendo uma salada utilizando o seu vinagre e começa a te fazer mal, porque esse vinagre está muito ácido. Ou ele está com gosto esquisito, porque esse vinagre está muito básico. Então, eles fazem esses testes para que o vinagre esteja na acidez correta, certo? E o titulante é uma solução de concentração conhecida. Quando eu titulo, eu sempre vou ter um ácido e uma base. O vinagre, ele é um ácido fraco, então eu provavelmente não, eu usaria uma base forte para fazer essa titulação. E eu vou explicar com gráficos para vocês mais para frente o porquê disso, certo? Então tá, como a gente descobre essa concentração? O titulante é colocado na bureta e o titulado está no Erlenmeyer. Vocês sabem o que é bureta e Erlenmeyer? Alguém sabe? Mas eu vou mostrar mais pra frente para vocês também. Então, quem não sabe, aguenta a curiosidade, beleza? Essas duas soluções, elas vão reagirem estequiometricamente. Legal essa palavra. E, em posse do ponto estequiométrico, podemos calcular a concentração que antes era desconhecida. Várias palavras difíceis, mas vamos lá que eu vou explicar o que elas são. Como a gente está usando reações de ácido-base, o ponto estequiométrico é onde o titulado ele é totalmente neutralizado pelo titulante. Lembra que a gente falou da reação de neutralização? É isso que acontece aqui. E o que é o ponto estequiométrico? O ponto estequiométrico é aquele ponto de viragem quando vai mudar de cor, e ele é o ponto quando o número de mols do titulado é igual ao número de mols do titulante. E quando se aproxima esse ponto estequiométrico, né, esse ponto de viragem, ocorre um aumento do pH, que a gente vai ter aquela faixa daqueles indicadores ácido-base e vai mudar de cor, como a gente viu, como a gente vai ver, né? E é aí que a gente tem que parar a nossa titulação, beleza? Por que eu falei aquilo lá para vocês? O nosso vinagre ele é um ácido fraco, então eu vou precisar de uma base forte. O jeito mais fácil de fazer uma titulação é com ácido forte e uma base forte. Mas se eu estou usando um ácido fraco, eu não posso usar uma base fraca, porque é muito difícil fazer uma titulação. Ele não tem um ponto de viragem
correto, assim, muito visível, e eu vou mostrar para vocês, tá? Esse aqui é o gráfico mais fácil da gente ver o que acontece quando a gente tem um ácido forte e uma base forte na titulação. Então, eu estou aumentando o meu volume de titulante, né? Eu estou colocando mais titulante na minha concentração ali, na minha solução ali do Erlenmeyer. E conforme eu vou aumentando aqui o volume do titulante, eu vou aumentando o pH da minha solução, certo? Aqui a gente está assumindo que dentro do Erlenmeyer está a base, e na bureta, tá aqui a minha bureta, tá o ácido. Beleza? Então é isso aqui que acontece com o pH, tá? Aqui vai ser o ponto de estequiometria, que é o ponto de viragem. Nesse ponto 3 aqui, um pH próximo de 7. Outros pontos. Aqui, gente, quando a gente tem um ácido fraco e uma base forte, que é o que eu falei do caso do ácido do vinagre, né? No vinagre, a gente vai usar a fenolftaleína, que vai ter um indicador por volta dessa faixa aqui, ó. Quando vai mudar a cor da viragem dela. Então, vai ser um pH próximo de 9. E é isso que a gente quer que aconteça mesmo, tá? Então, quando eu tenho um ácido fraco e uma base forte. E aqui, quando eu tenho uma base fraca e um ácido forte. Vocês lembram do... Isso tudo, seus vistos? Isso tudo seria visto em laboratório. E é bem legal, porque a gente consegue calcular certinho o pH deles. Você vê que quando a gente tem um ácido forte, vai gastar bem menos do volume do que está dentro da bureta. E quando a gente tem uma base, um ácido fraco, vai um monte de volume da bureta. Às vezes eu já cheguei a fazer titulação que eu precisava encher a bureta mais de uma vez, porque eu ainda estava usando ácido para fazer a titulação. E é bem legal, a gente constrói esse gráfico, a gente vê os pontos de viragem, a gente faz acontecer isso, sabe? É bem legal. E aqui é o porquê eu falei para vocês que a gente não usa um ácido fraco junto com uma base fraca. De verdade, eu nunca fiz uma titulação de um ácido fraco com uma base fraca. Ele não apresenta mesmo um ponto de viragem. Eles não. Eu nem sei o que acontece direito nessa reação. Ela fica. Ela tem um comportamento meio que linear. Então, independente do indicador que eu colocar lá, ele não vai me apresentar um ponto de viragem muito correto, sabe? A cor não vai mudar tanto do pH. O indicador ele não consegue captar, né, essa mudança de pH. Então vamos lá, vamos titular junto. Minha bureta. Se eu calcular a área do gráfico, eu obtenho algo? Não, não, acredito que não. Esse aqui é que normalmente vocês estão acostumados a calcular a área, né? Não, nesse caso, não acho nada. Porque aqui, ó, no eixo Y eu tenho pH e no eixo X eu tenho volume. Então, pH vezes volume eu não tenho nada, assim, eu não conheço nenhuma relação entre pH e volume. Vamos titular juntos. Essa é a minha bureta. Isso aqui, a bureta, ela tem uma propriedade bem legal que a gente já vê junto no laboratório. Vocês já viram que quando a gente coloca água assim, pega um tubo fininho, vai. Quando eu coloco água, ela não fica assim, ó. Vocês já viram que ela fica desse jeito assim?
Parece que ela tá afundadinha. Vocês já viram isso? Sim. Que a gente até fala assim, vamos analisar o menisco. A gente vai. Nunca percebeu? Tá vendo aqui no desenho que ele tá desse jeito? Até tipo, o cara ilustrou desse jeito. Isso é uma propriedade que a água tem, não só a água, né? Todos os fluidos têm, que chama adesão ou coesão. Isso, tipo uma barriguinha. A gente fala que é analisar o menisco. A água ela tem uma interação com o vidro e ela quer ficar o mais próximo da parede possível. Então ela forma uma barriguinha. O mercúrio, por exemplo, ele quer o contrário, ele quer ficar o mais longe possível. Então, se eu colocasse um mercúrio, vocês lembram que antigamente os termômetros eram de mercúrio? Se você ainda tiver na sua casa ou conhecer alguém que tenha mercúrio, olha no termômetro que ele fica assim, ó. Ele tenta não encostar nas paredes. Ele tenta o máximo. Então, isso aqui chama coesão. Isso aqui é uma propriedade da água e de alguns outros fluidos de coesão. E essa aqui é a propriedade do mercúrio e de alguns outros fluidos de adesão. É bem legal analisar isso. E, tipo, a gente tem que tomar bastante cuidado quando vai fazer uma titulação, por exemplo, para colocar o volume exatamente no menisco. Porque a hora que você for analisar, você vai ver que vai ficar essas barriguinhas, vai ver isso em estática dos fluidos. E isso é muito importante em estática dos fluidos. Dinâmica dos fluidos, na verdade, que estática ele tá parado, né? Na dinâmica dos fluidos, gente, é uma coisa bem de engenharia, tá? Quando você tem, ó, aqui é uma ação, tá? Quando você tem um fluido percorrendo, aqui vai entrar uma propriedade que chama o Reynolds, que aqui vai ter a força que esse fluido faz para andar dentro do tubo. É bem legal. Tem uma dinâmica dos fluidos, aí vem McFlu, acho. Mecânica dos fluidos aí. É bem legal. Aí aqui entra a viscosidade, adesão e coesão tem tudo a ver com viscosidade do fluido também. Gente, eu tô tendo essa matéria agora na faculdade. Meu Deus do céu, que matéria boa. Vocês vão amar ela. Amar. Fiz um relatório sobre isso. Nossa, maravilhosa. Sim, manda no grupo, eu vou mostrar aqui também. Então vamos lá, vou terminar de mostrar para vocês. Esse aqui é o Erlenmeyer, esse aqui é a bureta e aqui está caindo o titulante. O titulante a gente vai anotar esse volume que está sendo escorrido aqui da bureta. Esse volume gasto aqui que vai ter da bureta a gente vai anotar, a gente conhece a concentração dele. Aqui é o titulado. No titulado a gente coloca também um volume conhecido, sei lá, 25 ml. E a concentração a gente vai descobrir com uma relação do volume, beleza? Aqui mostra essa mudança de cor. E aqui eu trouxe para vocês alguns indicadores de pH. O que a gente mais usa é aqui a fenolftaleína. Vocês lembram lá que eu mostrei? Esse aqui, ó. Esse. Olha aqui, ó. Nesse ácido fraco e base forte, normalmente a gente faz titulação de vinagre, né? Que é esse que eu mostrei para vocês. Vocês estão vendo que o ponto estequiométrico está entre um pH 8 e 10? A fenolftaleína ela muda de cor exatamente nesse pH, ó. A fenolftaleína é esse aqui. Aí tem vários, ó. Eu titulei já bastante com alaranjado de metila, com fenolftaleína e só. Ah, esse aqui tem gente que usa bastante, que é o metil vermelho, né? Ele é bem próximo do alaranjado de metila, mas ele pega uma outra região de pH. Isso aqui a gente usa
bastante dependendo da aplicação. É legal fazer titulação também. Esse azul, ele é bastante utilizado para tratamento de células com problemas, sabe? Células, não sei se pode chamar cancerígenas, mas células doentes. Então eu sei que tem esse indicador, você pinga, a célula está doente, ela muda de cor conforme o pH dela. É bem legal. Ele tem bastante aplicação farmacêutica. E é isso. É bem legal, gente. Essa parte de titulação é bem legal fazer titulação de cafeína. Então, vocês sabiam que o chá mate, ele tem mais cafeína do que o café? Isso é uma prática que a gente faz na química orgânica na faculdade. É bem legal, a gente faz a titulação, ver a acidez que tem um café. É bem legal. Eu queria trazer esse experimento para vocês no laboratório esse ano. Começa a tomar chá. O chá mate, né, o chá preto, dá mais grau do que o café. Ele tem mais cafeína. Sou eu, estou fazendo titulação no laboratório. Aqui a gente está usando o alaranjado de metila por conta da faixa do pH que a gente está analisando. E, bem, gente, é bem legal. A titulação ela é bem legal de fazer, tem uma técnica certa que para desmunhecar, né, para você mexer. Normalmente você regula a bureta com a sua mão, que você não escreve, né? Eu, no caso, sou destra, então eu titulo com a mão esquerda, enquanto eu mexo o Erlenmeyer com a mão direita. Para canhotos é meio difícil, porque a maioria dos equipamentos são preparados para destros. E aqui é uma titulação, vou mostrar para vocês no laboratório. Vocês estão. Que cor tá, na região tá mudando o pH instantâneo. Por isso que eu sempre tenho que ficar agitando. Esse é o vídeo mais legal que eu achei. Aqui no final, você vê que ele parou de mexer e continuou rosa. Então, esse é o ponto de viragem, certo? Vocês viram? Vamos ver de novo. Ele pingou aqui, ó. E olha esse semestre. Legal. Agora, como a gente faz as contas? Eu coloquei aqui uma reação facinho de NaOH mais HCl. É um ácido forte com uma base forte, produzindo um sal neutro mais água. Então, o que a gente tem? Minha professora da escola mandava a gente fazer uns experimentos assim. Ele ficava efervescente. Efervescente, você diz colocar no fogo? Nossa, perigoso, diria, tipo ácido clorídrico. Mas ele borbulhava por quê? Porque tinha fogo? Tipo, ele colocava o quê para borbulhar? Você sabe?
Eu nunca vi, tipo, é perigoso colocar ácido clorídrico no fogo. Se ela fazia isso, ela era bem maluca, assim. Não sei que experimento é esse, mas vou procurar. Pó branco perigoso. Fiquei encucada, vou procurar o que que é depois. Não conheço esse experimento. Mas a gente ia fazer um bem legal também. Você lembra, Maria Eduarda, que a gente colocava fogo em algumas coisas para ver mudando de cor? Fogos de artifício, a gente fazia os fogos de artifício caseiro no laboratório lá da feira. Bem legal também. Então vamos lá, vamos ver como a gente faz os cálculos dessa titulação. Então eu supus um experimento aqui de NaOH com HCl e como que vai ser? Eu falei que o meu titulado tem 25 ml de solução e o titulante ele é HCl com uma concentração de 0,34 mol por litro. Gente, normalmente em exercícios vocês vão ver assim, ó. Isso aqui, ó, vai estar assim, 0,34 M. Eles chamam também de molar. Mol por litro, eles também chamam de molar, que é um M bem grandão, que significa concentração. Eu gosto de usar mol por litro porque o M grandão me confunde com massa molar. Mas tem gente que usa o M grandão para molar, que é concentração mol por litro, tá? Sabendo que o ponto estequiométrico é atingido com uma adição de 18,4 ml de titulante, calcule o pH da solução original do titulado e dessa concentração após uma adição de 5 ml do titulante. Primeira coisa, vou lembrar o que é o ponto estequiométrico, que ele é importante. Tem o pH 7, o número de mols do titulante e do titulado. Beleza, lembra que eu falei que o número de mols, no ponto estequiométrico, eu tenho pH 7 quando eu tenho um ácido forte e uma base forte. Vocês lembram do gráfico? E o número de mols do titulante e do titulado é igual, sempre no ponto estequiométrico, independente se eu tenho um ácido forte com uma base fraca, um ácido forte com uma base fraca, um ácido forte com uma base forte, independente do que eu tiver, no ponto estequiométrico, o número de mols do titulante é igual ao número de mols do titulado. Então, o que isso é importante? Lembrando da regrinha do pH, a concentração de OH- vai ser igual à concentração de H+, e o número de mols do titulante é igual ao número de mols do titulado. Então, vamos analisar o número de mols. Você sabe que concentração é igual ao número de mols sobre volume. Número de mols é igual a concentração sobre volume. O que eu fiz aqui, gente? Vocês perceberam? Eu só mudei a ordem. Coloquei esse aqui para cá. Esse aqui para cá. Ou passei esse número aqui multiplicando. Tá errado, né? Agora tá certo. Certo? Passei esse número aqui para cá multiplicando. Beleza? Então, o número de mols é igual a concentração vezes o volume. Número de mols do titulante é igual ao número de mols do titulado. Então, eu tenho concentração vezes volume do titulante é igual a concentração vezes volume do titulado. Antes de tudo, analise as unidades e anote os dados. Eu gosto de enfatizar bastante isso quando vou fazer exercício com vocês. Anotar os dados é muito, 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 muito importante. Ajuda vocês a encontrar o que vocês precisam fazer no exercício.
Às vezes vocês não sabem fazer o exercício, mas lembra de uma fórmula qualquer. Isso acontecia muito comigo em física. E anotando os dados eu via, puta, falta encontrar velocidade, falta encontrar aceleração. Ah, eu sei a fórmula para isso. E anotando os dados, às vezes eu conseguia ter essa percepção do que o exercício me pedia. E isso é muito bom também para a segunda fase, porque qualquer coisa que você escreve, se ele percebe o seu raciocínio, se você tem um raciocínio lógico, você já ganha alguns pontinhos na segunda fase, tá? Então vamos lá, do titulante, eu sei que a minha concentração é 0,34 mol por litro e o meu volume é 18,4 ml. Só que a minha concentração está em litro, não tá? Então o meu volume também tem que estar em litro. Aí eu já transformei ele aqui de ml para litro. Vocês lembram como faz essa transformação? Esse ml é igual a 10 a menos 2. 10 a menos 2 é 0,01. Então é como se eu andasse 2 casas para cá nesse número. Foi o que eu fiz, eu andei 2 vírgulas. Isso, é só mover a casa. Eu andei 2 casas com a vírgula, né? Tá, tá. Pera na frente. Mesma coisa que eu vou fazer pro titulado. Eu não sei a concentração, ele não me falou. E eu sei que o volume dele, que tem dentro da Erlenmeyer, é 25 ml. Também transformei essas 25 ml para litro. Então, como eu vou fazer a conta? Qual a concentração do meu titulante? 0,34. O volume desse meu titulante? 0,184. Concentração do titulado é o que eu quero saber e o volume do titulado eu sei que ele me passou que é 25 ml. Eu fiz essa continha, ela deu 25 mol por litro. Então eu sei que a minha concentração do meu titulado é 25 mol por litro. Vou encontrar o pH. Eu sei que pOH, só que, gente, vocês lembram que o titulado normalmente é a base, isso é bem importante. Normalmente a base é caracterizada por o quê? Presença de O menos, certo? É aqui que eu falo, fazem essas pegadinhas com vocês no vestibular. Eu descobri qual é a concentração da base, então eu sei o que é o OH menos. Quando eu for calcular o pH, na verdade eu vou encontrar o pOH. Aí a gente tem mais igual a 14, lembra? Isso aqui tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Beleza? pH mais pOH igual a 14. Então vamos lá, eu achei a concentração. Aqui eu tenho que jogar então para encontrar qual é o pOH. O pOH vai ser 0,6. Fiz para descobrir o pH 14 menos o valor do pOH. Então, descobri que o meu pH da minha concentração, isso antes dele ser titulado, é igual a 13,4, certo? Aqui eu coloquei um praquis mega básico. Isso, ele é mega básico. Ele é uma base forte, no caso, né? Eu coloquei esse slide aqui para que serve a titulação, mas eu falei antes também. Ela é super usada para o controle de qualidade, para a gente ver se realmente os produtos que a gente está consumindo, ele está dentro do especificado pela Anvisa ou não. Na lei brasileira, a gente tem um range de 10% de erro. Tem muita gente que sofre, que tipo, não posso comer vinagre porque faz mal para minha gastrite e tal. Tem algumas marcas que extrapolam, sabe, nesse quesito desse erro de 10%. Se você for pensar,
É, é isso aí. Nesse erro de 10% é muito grande. Se você pega, sei lá, uma acidez de 4%, você está falando que ela pode ir para um pH 3,6, sabe? Que é um pH bem ácido. Então, tem que tomar cuidado. Esse controle de qualidade, ao meu ver, é bem falho aqui no Brasil. Tem outros países que a legislação é diferente, que para ramo alimentício essa variação é de 2 a 3%, não 10% como tem aqui. Mas a titulação é bem legal, é um experimento bem legal. Espero poder estar no laboratório com vocês em breve de novo. E a aula de hoje é isso. Vai ter um questionáriozinho lá no Moodle. Eu deixei todos abertos, não sei se vocês viram. E até a semana que vem, gente. Obrigada pela aula de hoje. Beijo. Beijo, até semana que vem.